Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu queria comentar com vocês as minhas leituras ultimamente. Eu sou do tipo de pessoa que lê vários livros simultaneamente. Eu vim compartilhar com vocês porque, bizarramente, eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, se você for, comenta aqui embaixo, mas eu vou contextualizar cada uma dessas minhas leituras aqui com vocês, tá? E também para vocês já assistirem aqui no canal, ficarem acompanhando o que a gente vocês vão se deparar com as resenhas aqui no dia a dia, enfim, se vocês quiserem também leiam aqui comigo. Vou deixar o link de cada um desses livros aqui na descrição para que vocês possam comprá-los. Vocês não vão pagar nenhum centavo a mais por isso e me ajudam com uma pequena comissão aqui no canal. Bom, um livro que eu já estou lendo há muito tempo, quem me acompanha no Instagram sabe, é a leitura do Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu acho que eu comecei esse livro pouco antes ou pouco depois do carnaval, pouco antes do carnaval e logo depois do ano novo, assim. Foi em final de janeiro, começo ali, talvez de fevereiro, eu comecei a ler A Sociedade do Anel, acompanhando simultaneamente com o filme, porque é uma leitura extensa, é uma leitura longa, é uma leitura que você precisa se dedicar muito, tanto que eu comprei ele tanto físico quanto no Kindle, porque tem horas que eu consigo ler em um, consigo ler no outro, aí eu preciso ficar atualizando um e o outro ao mesmo tempo. Mas é uma leitura que eu não consigo finalizar com tanta fluidez, porque é um livro arrastado. É um livro muito difícil. Eu não tenho muita empatia por Senhor dos Anéis, eu vou fazer o vídeo comentando aqui com vocês, mas eu peguei porque desde a minha infância eu travei com esse livro, mas eu falei em algum momento eu vou ter que ler esse livro, eu vou ter que encarar. Então, A Sociedade do Anel é um livro que realmente é muito arrastado, e no meio de algumas porcentagens, sei lá, eu leio 20%, aí eu paro um pouco e vou ler um outro livro. Aí leio mais 20%, hoje eu tô em 75%, tô bem avançado, mas é difícil ainda de encarar, então eu vou pegando aos poucos. Eu prometi que eu ia terminar em abril, não consegui, talvez termine agora em maio, mas, gente, eu tô com tanto livro que realmente fica difícil. Então, A Sociedade do Anel, né, O Senhor dos Anéis, é um dos livros que eu estou lendo. Um livro que eu comecei peguei logo em seguida foi De Férias com Você, da Emily Henry. Já tem resenha aqui no canal. Eu acabei de terminar ele. Terminei ontem, na realidade. E já fiz resenha aqui pra vocês. Então clica lá pra curtir. É um livro que eu gostei bastante. Recomendo. Mas assim, pra mim eu não sei se funciona muito bem. Dei 2 estrelas aí pra ele. Mas era um livro que eu estava lendo aqui simultaneamente. Estou lendo também A Canção de Aquiles, gente. É um livro que tava aí todo mundo comentando sobre, fala sobre a Guerra de Troia, um segundo ponto de vista entre o Aquiles, o personagem principal, que é o Patroclo, né? A história, na verdade, é do ponto de vista dele. É um romance LGBT, então é muito legal, é muito interessante a história sob uma nova perspectiva, né? Os fatos, a forma como eles são narrados. Eu não sou muito fã de mitologia grega, porém é algo que tem atraído aí a minha atenção. Tem disponível no Kindle Unlimited, assim como o livro da Emily Henry também, e tem sido uma experiência bem bacana que logo mais eu venho confirmar aqui com vocês. E por que é um livro que não tá fluindo tão rápido? A escrita não é tão simples, eu não tenho, como disse para vocês, tanta familiaridade com mitologia grega, então eu travo, leio, paro um pouquinho, volto, absorvo. Atualmente eu tô em 35% dele no Kindle, mas eu confesso que eu gostaria dele um pouco de audiobook também, porque às vezes fica muito arrastado. E acho que o audiobook ele me ajudaria aí mais pra frente. Inclusive tá para estourar no livro, nos 35%, A Guerra de Troia. Então eu acho que vai ficar um pouco mais dinâmico daqui pra frente, porque o foco tava ali um pouco no romance, na apresentação dos personagens, da história, o enredo, enfim, as coisas estavam começando a se desenvolver. Então tá aí um terceiro livro, não me pergunte o nome do autor ou da autora, eu sei que é A Canção de Aquiles e vocês devem saber porque tá todo mundo falando deste livro aí. O quarto livro que eu estou lendo é Antes que o Café Esfrie, gente. Também não sei pronunciar o nome do autor, mas é um livro que também tá todo mundo comentando, que tá falando que é muito bom, a ideia é muito legal. Eu tô bem no comecinho, eu tava indo pra uma reunião e eu não tinha o que pegar, o que ler exatamente, tava no Uber. Aí eu lembrei que eu tinha esse livro na minha bolsa, eu peguei, puxei e comecei a ler. Quando eu vi, eu já tava sei lá, 30% do livro só nessa viagem que eu fiz de uma reunião para outra. E realmente é uma história muito interessante, cheia de regras, que você vai ali num pub, né, em Tóquio, não ia falar Tóquio, mas não é Tóquio, é no Japão, e você pode voltar no passado para alguns momentos, porém tem algumas regras, algumas coisas que você precisa
obedecer e prestar atenção. Então é um livro, ele é bem bacana, ele é bem dinâmico também, tem muitas curiosidades e, bom, e é isso. Na realidade, antes que o café esfrie, eu tenho uma dificuldade com o nome dos personagens, porque eu acho que, né, página mais ou menos até a página 50, muitos são apresentados e são nomes que eu não tô tão acostumado no dia a dia. Então, realmente, eu fico um pouco mais difícil porque eu tenho que memorizar muito bem e ele não dá muitas características, assim. É um autor que escreve muito da roupa, do estilo dos personagens, mas não muito características de cor de cabelo, cor dos olhos, ou, enfim. Então, realmente tem um pouco de dificuldade de decorar esses personagens. Mas é um livro que a história em si é muito legal. Essa questão de você tomar um café, poder viajar no tempo, as regras, e tem história sobre fantasmas. Cara, é assim, é surreal. É um negócio que quando você começa a ler, você fala, não, o Tico com o Teco não tá batendo nesse livro aqui. Mas faz algum sentido. É uma história de ficção e tô me aventurando, logo mais eu falo aqui com vocês. Tem também o quinto livro que eu estou lendo, eu já tô mais ou menos chegando em 50% desse livro, que eu desisti dele 3 vezes, mas todo mundo fala muito bem, então eu falei, vou insistir, que é a Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, alguma coisa assim, posso estar enganado, de uma mulher. É um livro que ele tá também entre os mais vendidos, tá super hypado na rede da dancinha. Porém, eu tive muita dificuldade no começo. Pra mim, os personagens são muito bobos. Nível Teletubbies, assim, um nível que realmente é muito difícil você lidar. Você fala, não é possível que uma pessoa que está fazendo PhD, mestrado, doutorado. Ai, cara, tipo, eles são muito bobos. A personagem, pra ter que mentir pra amiga dela, pega um cara no meio do corredor e daí começa a inventar umas histórias muito loucas. É um livro de romance, é um livro óbvio. É um livro que a gente sabe o que vai ser e aonde a gente vai chegar. Porém, os 10 primeiros por cento me travaram 3 vezes. Eu tive dificuldade de ler. Falei, não, se as pessoas estão falando muito bem desse livro, é porque ele realmente tem alguma coisa diferenciada, assim. Eu vou tentar passar dessa parte para que eu consiga entender o que esse livro tem. Passei os 10%, né? Já tô em 50%. É um livro rápido. Cara, assim, estilo Colin Hoover. Colin Hoover escreve muito bem. Colin Hoover te envolve na história de um jeito é quase o canto da sereia. Você começa a ler, você não quer parar mais até o final, até você descobrir como que o livro finaliza. É bom? Não. É ruim. Eu odeio o estilo, o enredo, a história, o que que a Colleen Hoover desenvolve para os finais dos livros dela, né? E para as temáticas também, que eu acho que são temáticas muito sérias, do tipo estupro, morte, uns negócios assim, muito sérios, muito relevantes, e que ela trata com muita, não diria imbecilidade, mas talvez levianidade. Ela poderia tratar com uma certa responsabilidade e ela não faz isso. Então, eu não curto muito Colin Hoover, já falei aqui pra vocês. Agora, realmente, pra mim, a Ellie Hazelwood ali na Hipótese do Amor beira algumas coisas infantis, ridículas, né? A ponto que, assim, é o que eu falo, gente. A Taylor Jenkins Reid é a minha queridinha. Eu acho que ela escreve de uma forma muito mais realista, muito mais honesta com o dia a dia do que todos esses autores que a gente mencionou aqui. Então, mas eu sou muito cadelinha da Taylor Jenkins Reid, então, assim, acho que nem vale, assim, nem vou considerar muito. Mas o que me irrita são esses personagens muito bobos e caricatos que, em função, entre aspas, do amor, fazem qualquer coisa, sabe? Então isso me irrita um pouco. É um livro que eu tô gostando. Tá, vou falar que eu tô gostando. Assim, tanto que eu tô em 50% do livro em 2 dias. Agora. Ah, podia ser melhor, podia ser melhor. Era o que eu esperava? Não, eu esperava mais. Confesso que eu esperava mais. Mas a gente vai vir em algum momento, quando eu terminar, finalizar, eu venho aqui conversar e a gente comenta aqui embaixo, tá bom? Não esquece que todos esses livros que eu tô falando com vocês têm link aqui embaixo. Vocês comprem nesse link, me ajudem aqui a crescer no canal, tá bom? Vocês não vão pagar nenhum centavo mais por isso e eu ganho uma pequena comissão em cima disso, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!